Sercreiente.com te oferece o Evangelho do Dia. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tens dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." O Evangelho de Lucas, que nos oferece esta quinta-feira da oitava da Páscoa, nos apresenta uma nova aparição de Jesus. Imediatamente depois de ter aparecido aos discípulos de Emaús, aparece agora ao grupo dos 11 e outros tantos discípulos. A propósito desse Evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, convém não se esquecer como Jesus morreu. Durante a sua agonia, foi abandonado por seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João. Foi vendido a preço de escravo por 30 moedas, por Judas, um dos seus escolhidos. Foi negado por Pedro, o líder dos 12, 3 vezes. E abandonado por todos os seus, exceto sua mãe Maria, seu discípulo amado e outras mulheres. O abandono de Jesus em sua paixão e morte, nesse momento extremo de provação, foi total. As primeiras palavras de Jesus com os 11, não os 12 porque Judas já havia se matado, poderia ser de reprovação. "Por que me abandonastes? Por que não estivesses ao meu lado? Por que não confiaram em mim?" Mas não. As primeiras palavras de Jesus são: "A paz esteja convosco." E além disso, essa paz não é somente a ausência de conflito, é o Shalom, que é um desejo de bem-estar integral. É paz, sim, mas também equilíbrio, justiça, igualdade, alegria. Em definitivo, Jesus deseja e transmite a seus discípulos o melhor do melhor. Pensas agora em ti. Tuas palavras e tuas atitudes trazem paz ou críticas, reclamações contínuas, comentários provocativos de mal-estar e tensões constantes em teu redor? Não te esqueças, repita essas preciosas palavras de Isaías. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Em segundo lugar, chama a atenção que os discípulos, ao ver a Jesus, estão assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus é totalmente o contrário de um fantasma, que normalmente associamos ao descontrole, ao pânico, à obscuridade. Jesus não é um espírito que se invoca,
que pode aparecer ou não, podendo ser bom ou mal. Não, o ressuscitado é o mesmo Jesus, o Mestre, o nosso amigo. Sua presença traz paz, amabilidade, tranquilidade. Por isso insiste, não vos preocupeis, não tenhas dúvidas, sou eu mesmo. É verdade que depois da ressurreição, Jesus tem um corpo diferente, glorioso. Aparece de repente, não está limitado ao espaço, tampouco ao tempo, mas é o mesmo que foi crucificado. Por isso a referência do Evangelho às feridas nas mãos e pés. Segue sendo uma pessoa real, com a qual se pode manter um diálogo, uma amizade de amor compartilhado. Sentes tu a Jesus como uma presença real em tua vida, que traz paz e tranquilidade? Ou sentes mais ambiguidade, distância, insegurança ou indiferença? Em terceiro lugar, após os discípulos comprovar que Jesus não é um fantasma, que é ele, não outro nem algo que se pareça, todos os medos se dissipam, o terror desaparece e surge uma alegria incontável. O evangelista Lucas expressa de forma gráfica. Eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. A expressão não podiam acreditar, nesse caso, significa aquela reação que temos perante algo incrível e dizemos, não acredito. É a expressão de alegria da presença transbordante de Jesus. E é importante recordar essa novidade cristã, porque os pagãos viviam escravos de cultos aos ídolos, certos espíritos e demônios aos quais invocavam e que acabavam trazendo a eles insegurança e desassossego, podendo receber seus favores ou voltar-se contra eles, e viviam continuamente em temor e ansiedade de cair em desgraça. Pois bem, Cristo ressuscitado te liberta também desse medo, dessa ansiedade, desse descontrole. É Ele em pessoa, teu melhor amigo, quem te escuta sempre, te sustenta sempre, te salva sempre, te ama sempre. Com Ele não há lugar para o temor. Se tudo está em suas mãos e com sua ressurreição tudo pertence a Ele, no tempo e na história, tudo terminará bem. O que quer Jesus agora para ti é o mesmo que quis para seus discípulos. Abrir teu entendimento para que compreenda essa verdade e vivas em profundidade essa paz. Vives atormentado, inquieto, ou tens a paz de Jesus, de seu perdão e de seu amor? Pois que esse Evangelho te leve a viver em paz, confiando em Cristo ressuscitado, e em meio às provações e sofrimento, que abra em ti um grande espaço para a alegria e a vida. Para terminar, compartilho contigo algumas belas palavras de Teilhard de Chardin. Não te deixes perturbar pelas dificuldades da vida, pelos teus altos e baixos, pelas tuas decepções, pelo teu futuro mais ou menos sombrio. Queira o que Deus quer. Oferece-lhe, em meio às tuas preocupações e dificuldades, o sacrifício de tua alma simples, que, apesar de tudo, aceita os desígnios da sua providência. Pouco importa se tu te consideras frustrado, se Deus o considera plenamente realizado, a seu gosto. Perca-te, confiando cegamente naquele Deus que te quer para Ele. E isso chegará até tu, mesmo que tu nunca o vejas. Pense que tu estás em suas mãos. Segura-a com ainda mais força, quanto mais deprimido e triste te sentes. Vivas feliz. Eu te peço, vivas em paz. Não deixe que nada te perturbe, que nada possa tirar a tua paz, nem fadiga mental, nem mesmo tuas falhas morais. Deixe-o brotar e tenha sempre em teu rosto um sorriso doce, reflexo daquele que o Senhor continuamente lhe dirige. E no fundo da tua alma, coloca, acima de tudo, como fonte de energia e critério de verdade, tudo aquilo que te enche da paz de Deus. Lembra-te,
Tudo que lhe deprime e preocupa é falso. Eu te garanto em nome das leis da vida e das promessas de Deus. Então, quando tu te sentires desanimado, triste, adore e confie.